Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a tomografia sem contraste. Ela oferece imagens de alta qualidade de diversas partes do corpo. Isso porque o tomógrafo utiliza tecnologia de ponta, capaz de captar várias radiografias de uma só vez para oferecer uma visão ampla da área estudada. Quando realizado sem contraste, o exame é mais rápido e oferece risco reduzido ao paciente. Explico mais sobre as indicações, tipos e diferenças entre a tomografia com e sem contraste ao longo do artigo. Ao final, apresento dicas para otimizar a emissão do laudo da tomografia por meio do telediagnóstico. Sobre o que é tomografia sem contraste. É um exame que usa radiação ionizante e um tubo giratório para formar imagens internas do organismo. A ausência de contraste se dá quando não é preciso evidenciar certas estruturas de baixa densidade, como órgãos e vasos sanguíneos. O exame é solicitado empregando somente a técnica da tomografia computadorizada, que capta registros a partir da emissão de feixes de raios-X. Uma vez que a radiação atravessa a região estudada, tem uma parte absorvida, enquanto os raios restantes chegam a um detector inserido na mesa do aparelho de TC. Esse sinal restante é transformado em pixels, que são os menores pontos numa imagem digital. Sobre a diferença entre tomografia com contraste e sem contraste. A dinâmica para a realização do exame é a mesma, seja com ou sem contraste. Com a diferença de que a inclusão de contraste requer um preparo diferenciado, com jejum e uma etapa para a administração do meio de contraste iodado. Geralmente, ele é injetado por via intravenosa alguns minutos antes da aquisição das imagens tomográficas, a fim de que esteja no local desejado quando os registros forem feitos. O uso do contraste confere destaque a estruturas que dificilmente aparecem em detalhes nos resultados da tomografia. Falo das partes moles, que absorvem pouca radiação ionizante por terem baixa densidade. Enquanto ossos e outros tecidos duros deixam passar poucos raios, sendo retratados de forma clara nas imagens, tecidos moles permitem que a maioria da radiação os atravesse. Por consequência, surgem em tons de cinza escuro na tomografia, impedindo uma avaliação detalhada. O emprego do contraste é uma solução para que essas áreas sejam evidenciadas nos registros. Entenda para que serve a tomografia sem contraste. Ela serve para avaliar uma área interna de maneira rápida e não invasiva. Embora a tomografia seja mais cara e demorada que outros exames de imagem, como o raio-X, ela oferece registros de qualidade muito superior. Portanto, trata-se de um método com bom custo-benefício, que possibilita confirmar ou afastar a suspeita de tumores, nódulos, traumas, fraturas e fissuras ósseas, cálculos renais, apendicite, diverticulite, doenças respiratórias como pneumonia, Covid-19 e sinusite, malformações congênitas em órgãos como o coração. Outra finalidade está no monitoramento de próteses para evitar agravos à saúde do paciente. A tomografia do tórax ainda é uma importante ferramenta para o rastreamento do câncer de pulmão. Sobre os tipos de tomografia sem contraste. Uma das vantagens é que ela pode fornecer imagens da maioria das áreas do organismo. Basta utilizar a técnica adequada para retratar desde grandes regiões, como o abdômen, até extremidades como mãos e pés. Mas os tipos mais comuns são: tomografia sem contraste do crânio, tomografia sem contraste do tórax, tomografia sem contraste dos seios paranasais ou da face, tomografia sem contraste da coluna ou um de seus segmentos, cervical, lombar, dorsal, lombo-sacra. Tomografia sem contraste do abdômen. Tomografia sem contraste de membros inferiores. Tomografia sem contraste de membros superiores. Sobre o preparo para a tomografia sem contraste. Não precisa de jejum. Na hora do exame, deve-se orientar o paciente para que retire quaisquer objetos metálicos, a fim de evitar artefatos que prejudiquem a qualidade das imagens. Joias, bijuterias, relógios, grampos de cabelo e óculos são exemplos de itens que não devem entrar na sala do aparelho de tomografia. Naturalmente, o celular também deve ser deixado do lado de fora. No caso de crianças e outros pacientes que tenham dificuldade para se manter imóveis durante o tempo do exame, pode-se avaliar a necessidade de um sedativo leve.
Sobre tomografia sem contraste precisar de jejum. Depende do tipo de tomografia e suspeita clínica. Geralmente, a tomografia de abdômen sem contraste é feita em jejum, a fim de facilitar a visualização dos órgãos do aparelho digestivo. Já outras áreas dispensam a abstenção de alimentos e líquidos. Sobre os benefícios do laudo eletrônico da tomografia sem contraste. Avanços da telemedicina radiológica viabilizaram a oferta de laudos à distância, suprindo a demanda por radiologistas locais. Porque, embora não seja um exame de rotina, a tomografia sem contraste dá suporte a uma série de diagnósticos, como mencionei nos tópicos anteriores. Contudo, nem sempre há especialistas disponíveis para interpretar as imagens com rapidez, o que atrasa o diagnóstico e o início do tratamento adequado. A boa notícia é que dá para contar com a ajuda do time de especialistas da telemedicina Morse, sempre apostos para avaliar os registros e acelerar a entrega dos resultados. Dessa forma, seu serviço aproveita benefícios como laudos online entregues em minutos, integração do aparelho de tomografia ao PACS da telemedicina Morse, permitindo o envio automático das imagens, relatórios elaborados apenas por radiologistas especializados na área do exame, serviço disponível 24 horas por dia, inclusive aos feriados e domingos. Plataforma de telemedicina em nuvem, a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. Treinamento online para técnicos de radiologia. Economia de tempo e dinheiro que seriam gastos com deslocamentos. Opção de teleconsultoria para discutir casos complexos. Possibilidade de encaminhar os pacientes a uma segunda opinião via teleconsulta com prontuário digital integrado. Acesse a nossa página de Radiologia à Distância da Morse e conheça soluções de teleradiologia pensadas para o seu negócio. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morse agora mesmo.